Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Quero dizer da minha alegria de estar aqui essa noite, reiterar as minhas palavras ditas pela manhã. É um grande privilégio da parte do Senhor estar aqui com os irmãos nessa noite, cultuando, louvando ao Senhor e nesse momento tendo a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Gabriel pelo convite, a oportunidade, um grande amigo. É um pouco estranho para nós o convívio no dia a dia no seminário, né? Os 4 anos ali a gente vai formando uma amizade, um vínculo diário muito bom e de repente termina o curso e todo mundo se espalha, né? E é difícil, muito difícil conseguir reunir todo mundo novamente. Às vezes nós tentamos fazer isso com a nossa turma, fazer um churrasco, um momento de comunhão, de confraternização, mas é muito difícil reunir todos novamente. Cada um está nas suas demandas, nos seus afazeres, e é um bálsamo para o meu coração revê-lo, estar aqui esse fim de semana com ele, com a querida igreja, que tem buscado esse crescimento na obra missionária, tem expandido para a glória de Deus. É uma alegria. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Veremos a partir do versículo 1. Estou na companhia da minha esposa, Ellen. Lucas, capítulo 10, vamos ler do versículo 1 ao 12, mas o nosso foco essa noite será o versículo 2. Lucas, capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele em cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem em uma casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem em uma cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa casa e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra e essa noite de culto, adoração ao Teu nome. Fale ao nosso coração nessa noite, através da Tua palavra, que o Teu Espírito haja profundamente nas nossas vidas, nos impulsionando para a missão que o Senhor destinou para cada um de nós. No nome de Jesus, fale conosco nesta noite. Amém. Amém. Você desejar, permaneça com a sua Bíblia aberta e se atente ao versículo de número 2 do capítulo 10, será o versículo trabalhado nessa noite. Não irei trabalhar todo o texto, mas nosso foco será no versículo 2. E diante do versículo 2, o seguinte tema: a seara e os ceifeiros. É um texto conhecido, é um texto que ouvimos com frequência, que demonstra todos os dias a realidade da obra missionária. No nosso contexto, no dia a dia da igreja local. E esse versículo, capítulo 10, versículo 2 do Evangelho de Lucas,
está inserido no contexto do envio dos 70 discípulos. Logo no início do capítulo 9, Jesus envia os 12 discípulos para uma missão de cura, de proclamação do Evangelho, de libertação. E chegando no capítulo 10, Jesus envia mais 70 para preparar o caminho que ele iria passar. Jesus iria passar por aquelas cidades, aqueles vilarejos. Então, repassa essa missão aos seus discípulos de prepararem o caminho por onde ele iria passar. E Lucas aqui registra as instruções de Jesus para esse grupo maior de 70 discípulos. Eu chamo a sua atenção para os versículos anteriores ao capítulo 10, capítulo 9, a partir do versículo 57. Nós temos aqui um caminho para o discipulado. Nós temos um momento em que Jesus convoca alguns discípulos, que alguns se oferecem para a missão, e Jesus está mostrando claramente a realidade da missão. Capítulo 9, versículo 57, a palavra de Deus diz: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós temos 3 exemplos onde Jesus afirma o custo do discipulado. Jesus mostra que o discipulado não é apenas um programa de férias, não é apenas uma experiência legal com Jesus, mas é algo que vai custar toda a nossa vida, sem reservas. O primeiro mostra um compromisso superficial, que facilmente pode ser quebrado, pode ser desfeito. Mas por trás desse compromisso, muitas vezes há motivos egoístas. As pessoas escolhem seguir a Jesus todos os dias por diversos motivos. Muitos, por causa do que Jesus pode oferecer. Não era diferente naquele contexto de dificuldades, contexto de opressão que o povo vivia. Chega de repente alguém multiplicando pães, multiplicando peixes, curando, libertando. Quem não queria estar perto de uma pessoa dessa? Então, multidões acompanhavam Jesus em seu ministério, mas com diversas motivações, e muitas motivações egoístas. Logo nesse primeiro exemplo, Jesus mostra que aquele que quer segui-lo, buscando algum ganho, algum interesse terreno, vai se desapontar. Não deve segui-lo, se essa é a motivação, aquilo que o Senhor pode fazer por mim. E a outro, Jesus mesmo faz o convite: siga-me. Ele respondeu: Senhor, deixe primeiro eu ir sepultar, enterrar o meu pai. O homem do versículo 57, o primeiro, oferece os seus serviços e é desencorajado por causa da motivação do seu coração. A esse segundo, Jesus o chama de forma especial. Jesus mesmo convida. Ele planejava obedecer o chamado, mas queria fazer outra coisa primeiro. Talvez, alguns estudiosos dizem que ele iria esperar o seu pai ainda morrer, para depois poder se livrar das responsabilidades e seguir a Jesus. Jesus demonstra claramente que o seu chamado atual era mais importante do que qualquer outra prioridade que ele tinha. O chamado de Jesus está acima de todos os chamados, de todas as responsabilidades que nós temos. O chamado de Jesus deve estar em primeiro lugar. O terceiro diz: Senhor, te seguirei, mas me deixe primeiro me despedir dos meus familiares. Esse aqui se oferece voluntariamente, mas queria adiar um pouco o aceite da missão. E Jesus, de uma forma muito clara, mostra a realidade da obra missionária.
Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui que servi-lo, servir o reino de Deus, servir o Deus desse reino, deve vir acima de qualquer compromisso que tenhamos, de qualquer prioridade da nossa agenda, do dia a dia. Servir a Deus, honrá-lo, amá-lo, deve estar acima de tudo isso. Se não o colocarmos acima de todas as coisas, a prioridade está errada, a ordem está errada. Jesus mostra claramente a realidade dessa obra e devemos lembrar que Jesus enxergou o mais profundo do coração de cada um desses, talvez, seguidores. E no capítulo 10, Jesus envia esses discípulos com uma missão de cura, de libertação, de pregação do evangelho do reino de Deus. E olhando para o versículo 2, novamente, será o nosso foco essa noite. Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam, roguem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. E Jesus, como um bom comunicador, se utilizava de exemplos do dia a dia. Ele ali imerso em uma cultura totalmente agrária, toma como exemplo um grande campo de plantação. E olhando para esse campo, ele traz um ensinamento espiritual muito profundo. A seara é grande, assim como os grandes campos de plantação exigem uma mão de obra bem maior, assim também no reino de Deus há uma grande multidão esperando para receber o evangelho, para ouvir as boas novas do evangelho e receber a Jesus, mas os mensageiros são poucos diante dessa grande multidão. Embora muitos fossem rejeitar a mensagem de Jesus naquele contexto, outra grande parcela iria receber aquela mensagem. Assim o é nos dias de hoje também. Recentemente estávamos ali na cidade de Soure, Marajó, numa missão da FATEB, uma viagem evangelística, e ali batendo de porta em porta, vemos claramente essa realidade. Às vezes muitas pessoas com uma palavra, com uma oração que fazíamos por elas, já saíam ali emocionados, com o coração alegre, com o coração cheio de alegria. Mas também muitas portas que batemos, recebemos lá de dentro mesmo a rejeição. Não quero saber. Nós viemos trazer uma palavra da parte de Deus. A senhora pode nos ouvir um minuto? Não quero. E muitos exemplos como esses. E assim é no dia a dia. Muitas pessoas irão rejeitar os seguidores de Jesus, irão rejeitar a mensagem de Jesus, mas há uma grande parcela preparada, aguardando ouvir o evangelho para crer em Jesus, para receber a palavra de Deus. E o número é comparado a uma grande colheita, uma colheita abundante. Conheci uma irmã missionária ali em Castanhal, na primeira igreja batista de Castanhal. Uma irmã comum, sem título, sem reconhecimento algum, mas que fazia a missão com intensidade. Irmã Emília, da primeira igreja batista de Castanhal, já com quase os seus 70 anos, ela saía sozinha de carro pelas comunidades ali aos arredores de Castanhal, visitando, entrando em lugares que ela nunca tinha ido, perguntando para as pessoas se elas recebiam uma oração, uma palavra da parte de Deus, e assim ia evangelizando. E de repente, quando ela falava para o pastor, já tinha um grupo de pessoas discipuladas, prontas para o batismo, sem holofote, sem reconhecimento, sem ninguém saber o que ela estava fazendo lá, mas obedecendo ao chamado de Deus. Meus irmãos, nós não precisamos de muito para cumprir a missão, basta a obediência. O Senhor nos chama todos os dias através da sua palavra, basta ouvirmos a sua voz, seguirmos os seus passos, fazer a sua vontade. Eu me recordo da missionária Sophia Miller, trabalhou muitos anos entre os povos indígenas da Amazônia, e depois de muito tempo, já com uma certa idade, ela foi entrevistada acerca do tempo dela em missões, e a primeira pergunta do entrevistador foi como ela tinha recebido o chamado da parte de Deus. O que aconteceu, se Deus falou com ela pessoalmente através de um anjo, se ela viu um banner, um outdoor, e Deus falou com ela através daquilo. Ela foi simples e direta. Eu não tive um chamado.
Eu li uma ordem e obedeci. Eu li uma ordem e obedeci. E essa mulher doou a sua vida em prol da pregação do evangelho entre os povos indígenas. E muitos foram alcançados através da sua vida, da sua dedicação, da sua obediência. A palavra é clara. Não precisamos complicar aquilo que é claro da parte de Deus. O cumprimento da missão é para cada um de nós, é para a igreja como um todo participar disso. Mas às vezes queremos sistematizar demais, complicar demais aquilo que é simples. Ide fazer discípulos de todas as nações. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não precisa de muito, basta obedecermos a palavra de Deus para cumprir a missão. E há muita gente pronta, aguardando ouvir o evangelho para receber Cristo. O grande missionário, missiólogo Don Richardson tem um livro precioso. Quem gosta de missões, leia esse livro. O nome do livro é O Fator Melquisedeque. E nesse livro ele traz essa abordagem, essa defesa de que Deus preparou o mundo para o evangelho. E ele traz alguns exemplos concretos de povos que foram alcançados pelo evangelho. Um desses povos isolados em uma ilha bem distante. Ninguém tinha contato com esse povo e um dia chegou um missionário entre aquele povo e passou a viver com aquele povo, foi conhecendo a cultura, foi aprendendo a língua, doou sua vida ali naquele lugar. E quando ele começou a entender, de fato, a língua, entender o que o povo estava dizendo, ele reconheceu que naquela aldeia havia a crença de que um dia chegaria um homem que abriria para eles a folha da bananeira e lhes falaria acerca do Criador. E eles aguardavam esse homem, uma crença muito antiga, e o missionário, então, entendendo tudo isso, depois de observar, depois de aprender a língua, a cultura, ele tira da sua bolsa a Bíblia, abre a Bíblia e começa a pregar o evangelho para aquele povo, e aquele povo em festa recebe a Jesus, comemorando, glorificando a Deus, porque uma promessa que tinha sido feita há muito tempo estava sendo cumprida. Como explicar? Se não sendo a mão forte de Deus, preparando esse povo para receber o evangelho, as boas novas de salvação. Um outro exemplo que ele cita é de uma etnia indígena que uma vez por ano eles preparam um barquinho de madeira, colocam uma vela, uma galinha naquele barco, e cada integrante daquela etnia passa por aquele barco e deixa algo invisível. E o missionário, observando o que seria aquilo, perguntou por que eles faziam aquilo. E na mente do povo, no imaginário daquele povo, uma vez por ano, aquele barquinho, quando descia o rio, eles tinham seus pecados perdoados. Aquilo de invisível que eles deixavam eram os seus pecados, que eram perdoados todas as vezes que aquele barco descia o rio. Eles então comemoravam. Sabemos, à luz da palavra, que isso não perdoa pecados, mas aí está um ponto de contato para anunciar o evangelho, mostrar o único que perdoa pecados, o Senhor Jesus Cristo. Então há, na cultura de muitos povos, um preparo para receber o evangelho, para receber a mensagem de Jesus. Por isso a igreja não deve se demorar no cumprimento da missão. Somos chamados a, com urgência, anunciar o evangelho de Cristo a todos os povos, tribos, raças e línguas. Pela manhã nós tivemos um pouco do contexto dos povos originários aqui do Pará especificamente, que também estão espalhados por outros estados, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Vimos os desafios que são muitos, mas o chamado de Deus através da sua palavra, o cumprimento da missão. Há multidões que precisam de Cristo, que precisam da salvação. Há muito trabalho a ser feito, muito campo a ser desbravado. Muitas pessoas para ouvir o evangelho. A seara é grande. Que a seara é grande, isso significa que o trabalho precisa ser feito, que não devemos nos demorar. E essa realidade exige de nós uma atitude. Ou nos esquivarmos, fingir que Deus não está falando comigo, deixe os missionários fazerem a missão, eu fico daqui só olhando, ou nos comprometermos com a missão que Deus nos chama todos os dias a fazer,
através da sua palavra. O chamado do Senhor é claro. Esse é o nosso primeiro ponto. Reconheça a necessidade do mundo ao seu redor. A seara é grande. Há multidões perecendo sem Jesus. Se importe, se comprometa, ore, invista, vá, se doe para missões. Participe daquilo que Deus está fazendo. Não fique de fora do cumprimento da missão nesse tempo presente. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa vez. As gerações passadas fizeram a sua parte. O Evangelho chegou até nós. Hoje é o tempo oportuno. A todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra da parte de Deus todos os dias e especificamente ao decorrer desse mês, o Senhor nos chama a cumprir a missão. Faça missões, não fique de fora. E nós comumente falamos das 4 formas de se fazer missão: indo, ofertando, orando, mobilizando. Há muitas maneiras, mas não fique de fora da missão de Deus. Se envolva, se comprometa. E a segunda verdade desse texto, versículo 2, os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Isso significa que há muita demanda a fazer e há pouca mão de obra para realizar o que precisa ser feito. Infelizmente, diante da grande seara, diante da grande necessidade e por muitos motivos, poucas pessoas querem se comprometer com a missão. Existem poucos que querem abrir mão do comodismo. É muito melhor ficar em casa, sentado na minha, sem se preocupar com isso. Trabalhar com pessoas, isso dá trabalho, dói a cabeça. Não vou. Deus levante outro. É muito melhor pensarmos assim, muito mais fácil pensarmos assim. Poucos querem se comprometer com a missão. Poucos querem ser portadores das boas novas de salvação. Que privilégio! Privilégio da parte de Deus para cada um de nós. É um privilégio servir a Deus. Deus não precisa de mim nem de você. Quando Ele nos chama, Ele está nos dando esse privilégio de servi-lo, de sermos usados, de sermos instrumentos dEle. Não é um peso, não é um fardo, é um privilégio, meu irmão, minha irmã. Servir ao Senhor, ser um instrumento de Deus, ser um mensageiro de Deus nesse mundo, um representante do Senhor Jesus, nesse mundo corrupto, caído, é um grande privilégio. Os trabalhadores são poucos, porque muitos não querem abrir mão do conforto. São poucos porque a maioria está ocupada demais para fazer a vontade de Deus. Estou muito ocupado para me preocupar com missões. São poucos porque muitos estão com medo da oposição do mundo. Não devemos ter medo, porque iremos enfrentar a oposição do mundo. Jesus deixou isso muito claro em João 15. Se o mundo vos odeia, saibam que antes ele me odiou. Se vocês fossem do mundo, ele amaria vocês, mas vocês não são do mundo. Por isso o mundo odeia vocês. Como aguardar a aprovação, aplausos de um mundo que crucificou o nosso Senhor, que cuspiu no nosso Salvador? Não devemos aguardar nada de bom desse mundo corrupto, caído, quebrado, mas sim cumprir a missão. Os trabalhadores são poucos porque muitos não têm apoio. Falamos sobre isso também um pouco pela manhã. Há igrejas que enterram os seus vocacionados e depois se perguntam o que aconteceu, por que não estamos avançando, prosperando espiritualmente, crescendo. Isso acontece às vezes com os próprios filhos de crentes. Acredito que essa não seja a realidade desta igreja, mas há igrejas que não estimulam na sua família, os seus filhos, o envolvimento com a igreja, com a missão. Oram por pastores, por missionários, Deus envie, mas não meu filho. Levante, mas não a minha filha, não meu filho. Levante outro, traga outro lá de fora, mas não os meus filhos. Depois nos perguntamos o que está acontecendo com a nossa geração. Porque, por vezes, erramos em estimular no nosso lar um ambiente de despertamento, de vocação,
um ambiente em que os filhos cresçam amando ao Senhor, amando a palavra. Aí achamos que está tudo bem. Há igrejas que há pais que colocam tudo na responsabilidade das igrejas. A responsabilidade dele de ensinar, de discipular os seus filhos, ele terceiriza para a igreja no domingo, acha que é suficiente. Aí lá fora a criança passa, o adolescente passa a semana sendo bombardeada. Ele acha que 40 minutos na semana do seu filho é suficiente. Não lê a Bíblia, não ora em casa, não estimula. Neide Sente, um dos missionários que foram mortos em 1956, nós compartilhamos essa história pela manhã, tentando anunciar o evangelho ali aos povos indígenas no Equador. Uma história linda, não vou repetir para não ser redundante, mas assista o filme Terra Selvagem, está no YouTube, tem livros sobre essa história muito impactante. Neide Sente, o piloto do avião da missão, missionário nato, ele cresceu ouvindo biografias missionárias da sua irmã, que também se tornou missionária depois. Ela lia sobre a vida dos missionários quando ele era pequeno, criança. Isso foi o estimulando e ele cresceu com esse desejo no coração de servir mais a Deus, de se entregar com mais intensidade ao propósito, à causa missionária. Então nós não temos uma disputa grande para a obra missionária, os trabalhadores são poucos. Não há uma fila para ir trabalhar numa aldeia indígena isolada, entre os ribeirinhos. Não há, é escasso, são poucos, dificilmente, às vezes aparece um. Muitas vezes os que aparecem querem escolher o melhor campo, a melhor localidade. E vamos deixando de lado aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, a necessidade de mais trabalhadores na seara. E basta uma volta pelas comunidades aqui próximas. Basta uma volta pela região da Ilha do Marajó. Percebemos a real necessidade, que está perto, está próxima de nós. E que às vezes estamos com os olhos vendados para isso. Há muito trabalho a ser feito. Muitas comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, que não têm em seu meio nenhuma presença evangélica, que não tem no seu meio nenhum crente que possa lhes compartilhar o evangelho. E nós nos acomodamos com isso, achamos que está tudo bem. Enquanto nós, como igreja do Senhor, pregamos, cremos e aguardamos a segunda vinda do Senhor, há povos que ainda não sabem que Ele veio a primeira vez, e devemos nos conformar com isso, com o fato de que há muitos povos que não conhecem o Senhor, estão morrendo todos os dias. Não devemos nos conformar, irmãos. É a nossa missão, é a missão da igreja alcançar todos os povos, todas as nações. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho. Então virá o fim, quando todas as nações ali, etnias, todos os povos, onde houver um povo isolado com a sua cultura, ali é uma nação que precisa ouvir o evangelho. E às vezes estamos conformados com isso. Seria justo pregarmos 10, 20 vezes para a mesma pessoa que bate a porta na nossa cara e não pregar nenhuma vez para aqueles que não ouviram acerca de Jesus? Devemos pregar, continuar pregando para aqueles que nos ouvem, mas não negligenciando aqueles que não estão nos ouvindo. Aqueles que não estão ouvindo nenhum missionário lhes falar acerca de Jesus. Deve estar na nossa agenda missionária, esses povos. Reconheça a necessidade de trabalhadores na seara. Se entregue. Invista na vida daqueles que estão no campo. Se você não pode ir, abençoe aquele que vai. Segure a corda daquele que está lá onde a igreja toda não consegue chegar. E o terceiro ponto do versículo 2. Precisamos orar por mais trabalhadores. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, diante disso, devemos clamar, rogar por mais trabalhadores.
Deus se importa com a sua seara e por isso Ele nos orienta a orar, para que Ele envie mais trabalhadores. Porque Deus se importa, nós devemos nos importar também com os interesses de Deus. E pela manhã nós trabalhamos o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, quando Jesus, percorrendo as aldeias, cidades e vilarejos, vê aquela multidão aflita, exausta, como ovelhas sem pastor, e o texto diz que ele é movido de uma profunda compaixão por aquelas multidões, por aquele povo aflito, exausto, desamparado. E ele dá essa mesma ordem aos seus discípulos: orem, roguem, clamem ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. E esse é o nosso papel também nas nossas orações, orar por mais obreiros, por mais trabalhadores. Essa é uma oração tão urgente hoje quanto era nos dias de Jesus, que deve estar na nossa prioridade. Ele é o dono da seara, se importa com a sua seara, e por isso, como igreja, devemos também nos importar, demonstrar compaixão com os perdidos, com aqueles que sofrem, com aqueles que não conhecem a Jesus. E porque Jesus pede aos discípulos para orarem, ele mesmo não poderia orar e Deus mandaria uma quantidade imensa de trabalhadores? Poderia. Mas a atitude dele em orientar os discípulos a pedirem por mais trabalhadores é exatamente para que eles sentissem aquele mesmo sentimento que ele teve, de compaixão, ao ver aquele povo aflito, exausto, desesperado, sem Deus. E da mesma forma ele nos conduz a orar hoje também, para que em nós surja esse sentimento de compaixão pelos perdidos, para aqueles que não conhecem a Jesus. Devemos orar, e é fato, quando oramos por alguém, nós nos preocupamos mais com essa pessoa. Quando nos comprometemos a orar pela causa missionária, nós nos envolvemos mais em missões, nós nos doamos mais para fazer a missão. E é porque o homem não se torna um ministro do Evangelho, um missionário do Senhor por si, mas sim pelo chamado do próprio Deus. É por isso que devemos orar para que Deus levante, não para que os homens se auto-intitulem, mas que sejam chamados pelo próprio Deus, sejam vocacionados pelo Senhor da seara. Deus coloque no coração de cada um desses a verdadeira vocação, porque é tão prejudicial um obreiro que não foi chamado por Deus na obra, na missão, do que a falta do obreiro. Porque ele vai se machucar e vai machucar muitas pessoas. Por isso devemos orar para que Deus levante pessoas com vocação no coração. Dobrar os nossos joelhos e clamar por mais trabalhadores, por mais missionários. O dinheiro pode capacitar um homem, pode dar a ele conhecimento, o seminário pode prepará-lo teologicamente, as congregações podem ordená-lo, mas se ele não tiver no coração o chamado do próprio Deus, de nada adianta. Se o próprio Senhor não tiver chamado, se o Espírito Santo de Deus não tiver colocado no seu coração essa convicção, de nada adianta. Só o Senhor faz verdadeiros ministros do Evangelho. Só Deus coloca no coração do homem essa convicção da missão, do ministério. A oração é a base da missão da igreja nesta terra. Não devemos ir sem orar. Devemos ir, orar, orar e ir. É uma atividade espiritual. Não é apenas ir na força do nosso braço, nada vai acontecer. É ir no poder e na autoridade do Espírito Santo. Eis que vos dou toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão revestidos da autoridade do próprio Senhor Jesus. E a oração reveste a igreja de autoridade. A oração alinha os propósitos do homem com aquele que comissiona, que envia, que sustenta, o próprio Senhor. E a oração é um dos grandes mistérios da nossa fé. Deus não precisa de nada para que a sua vontade seja feita. Mas há decretos de Deus que Ele escolheu assim fazer, mediante a busca, mediante a oração do seu povo.
E aqui é um desses decretos. Deus nos chama a orar por mais trabalhadores. Se não há interesse da igreja em buscar, em orar por mais trabalhadores, qual será o interesse de Deus em enviar trabalhadores para essa igreja que não tem interesse de ter trabalhadores? Por isso que a igreja deve buscar. À medida que a igreja busca, Deus cumpre os seus propósitos. Deus envia mais trabalhadores. Era Spurgeon que dizia que sempre que Deus deseja realizar algo no meio do seu povo, Ele convoca a sua igreja para orar. E a chegada de mais trabalhadores requer da igreja o compromisso no envio e no sustento. Deus tem levantado pessoas nessa igreja para cumprirem a missão, para ir, para desbravar, para anunciar o evangelho, para visitar. E Deus vai levantar mais ainda. Mas a igreja precisa estar preparada nesse sentido de não colocar dificuldades quando esse momento chegar, mas sim investir na vida dos vocacionados que surgem, prepará-los, capacitá-los, enviá-los, sustentá-los no cumprimento da missão. Não é apenas mandar e abandonar. Há muitas igrejas que fazem isso. Felizmente, eu já convivi com missionários que foram enviados a um determinado campo pela igreja e, de repente, acabou toda a comunicação, todo o sustento, todo o compromisso da igreja com o missionário. Do nada, de repente, eles ficaram lá esquecidos pela igreja, mas assistidos pelo Senhor. Deus proveu aquilo que foi necessário para que eles cumprissem a missão, mas a igreja foi omissa nesse sentido. Se não for para segurarmos a corda, não adianta orarmos por mais trabalhadores. Não adianta enviarmos se não estamos dispostos a nos comprometermos com aqueles que estão indo, com aqueles que vão anunciar o evangelho, que vão a determinados lugares que a igreja como um todo não pode chegar. Foi William Carey, o pai das missões modernas, que ao ser enviado ao seu primeiro campo missionário, disse à sua igreja: eu vou, mas vocês precisam segurar a corda. E conta-se que, certa vez, em uma comunidade ribeirinha, e na sua margem tinha um grande rio, e um dia algumas crianças estavam ali brincando, banhando nesse rio, e de repente uma delas se afoga na parte mais funda do rio. E as outras crianças começam a gritar, a pedir ajuda, e chegam muitas pessoas, e um homem diz: eu vou pegá-lo, mas eu preciso de uma corda. Aí de repente alguém chega com uma corda, dá para esse homem, ele amarra essa corda na sua cintura e pula na água. Antes de pular, ele diz: eu preciso que alguém segure a corda. E pula. E de repente, quando ele consegue alcançar aquela criança, se afogando, em um rio muito agitado, ele olha para a margem e diz: podem puxar a corda. E para surpresa de todos, a corda já tinha ido. Aquele povo não tinha segurado a corda. E aqueles dois, tanto o rapaz quanto a criança, foram levados pela correnteza e morreram. Na obra missionária é da mesma forma. Se não sustentarmos, segurarmos aqueles que estão indo, eles irão perecer. E o Senhor da seara se importa com a sua seara, por isso precisamos orar por mais trabalhadores. Diante da necessidade do mundo e da carência de obreiros, peça ao dono da seara que envie mais trabalhadores. E talvez nesse processo você mesmo seja chamado pelo próprio Deus. E para finalizar, 3 lições, resumindo esse texto. A primeira delas: se você é um crente e não faz parte da missão, envolva-se. Faça parte da missão. Se você não é um obreiro, mantenha um. Apoie, abençoe a vida daqueles que estão indo, interceda por um. Se comprometa. Nem todo cristão é um missionário a ser enviado em um campo específico, mas todo cristão tem o seu lugar em missão. Todos nós temos a nossa parte em missões na igreja. E não devemos estar fora daquilo que Deus está fazendo. Esteja com os ouvidos abertos, o coração aberto para aquilo que Deus está falando com você acerca da missão durante todo esse mês. Deus falou com você: chegue no seu pastor, se disponibilize. Pastor, estou aqui disponível. Seja para começar um novo
ponto de pregação, seja para começar um trabalho evangelístico, apoiar em alguma área, se coloque à disposição. A segunda lição: se você é um crente e sente que tem um chamado específico da parte de Deus, não enterre. Não abandone o seu chamado. Não abra mão do seu chamado, viva o seu chamado. Não há privilégio maior do que servir ao Senhor, ser cuidado pelo Senhor. Deus é um patrão muito bom, não nos deixa faltar nada. É um privilégio muito grande viver debaixo do cuidado de Deus. Eu vim do meu estado, a gente diz, por lá com a cara e com a coragem, sem nenhum sustento, nem nada assim certo. E meus irmãos, Deus cuidou de mim durante todos esses anos e nada faltou, nada. Cuidou em todos os detalhes, de formas miraculosas, mas eu sei que nada faltou enquanto eu estava fazendo a missão. Nada faltou, não fui dormir nem um dia com fome no seminário, porque faltou o pão. Todos os dias Deus provia, todos os dias, Deus cuida dos seus. Não se preocupe em como vai ser, se preocupe em estar alinhado com Deus, com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E talvez Deus, através da sua palavra e diante da necessidade, tenha lhe chamado para alguma missão específica. O pastor Ronaldo Lidório, eu creio que é um grande conhecido de todos, uma referência muito grande em missões no meio cristão. Ele afirma que a vocação de Deus é pessoal, incontestável e irresistível. A vocação é pessoal porque Deus lança no coração dos seus filhos uma intransferível e profunda convicção de chamado e de propósito. A busca por estar fazendo aquilo que é certo, estar no lugar certo, fazendo a vontade de Deus. É incontestável, pois Deus convoca os seus filhos de uma forma muito clara. É irresistível, pois quando Deus nos chama, somos tomados pelo desejo de segui-lo e tudo mais perde o sentido. Tudo que é fora da vontade de Deus perde o sentido. E Ronaldo afirma que o chamado missionário dele se deu com essa pregação. Abre aspas, aos 14 anos de idade, eu participava de um culto numa quarta-feira à noite, quando meu pai, Gedeon Lidório, pastor da igreja, pregava sobre a seara e os trabalhadores que são poucos. Meu coração ardeu naquele momento e fui tomado por uma profunda convicção de que Deus me chamava para o ministério. Não sabia para onde iria, nem o que faria e nem quando. Sabia apenas que Deus me chamava. Isso foi suficiente. Dar um ok, responder positivamente ao chamado de Deus. Ronaldo Lidório é uma inspiração em missões. Serviu por muitos anos ali entre os concombas da África e há muitos anos desenvolve um trabalho incrível entre os indígenas, quilombolas, ribeirinhos na Amazônia. Uma referência em missões. Alguém que um dia decidiu atender ao chamado de Deus. Decidiu responder positivamente ao chamado do Senhor. Não relute, atenda ao chamado de Deus para a sua vida. Por fim, se você não é um crente em Jesus, ainda não decidiu se quebrantar diante dele, entregar sua vida de fato ao Senhor, reconhecer Ele como o Senhor da sua vida, talvez esse seja o momento. Creia no seu coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o único Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e receba Cristo na sua vida. Você faz parte dessa grande seara se você ainda não tem Jesus, desse alvo, desse povo que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Entregue o seu coração ao Senhor, reconheça a graça de Deus sobre a sua vida, arrependa-se dos seus pecados, descanse o seu coração na graça soberana e viva o propósito de Deus. Não há coisa melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Eu por muito tempo, não muito tempo, mas por uma parte da minha adolescência, eu estive fora do propósito de Deus. A minha infância, cresci num ambiente, num lar cristão, mas na minha adolescência, aí com 15, 16 anos, me afastei do Senhor terrivelmente e andei por caminhos tenebrosos, escuros, sujos. Mas Deus, pela sua graça, me alcançou, me resgatou novamente, transformou a minha vida, o meu coração, me deu uma nova vida, uma nova perspectiva.
Eu fui alvo dessa graça maravilhosa, dessa graça abundante, graça soberana. Essa graça que transforma o mais vil pecador. E passei então a viver com propósito e com sentido. E depois que o Senhor me alcançou de fato, me transformou, entendi a vontade dele para a minha vida. Comecei a servi-lo no dia a dia, na igreja local. Cheguei ao meu pastor e disse: pastor, eu quero ajudar em qualquer área que esteja precisando. Comecei a ajudar no dia a dia, na igreja local, nas necessidades da igreja. Foi ali que Deus foi falando comigo, Deus foi me chamando, foi confirmando a vocação em meu coração. Em 2020, o Senhor abriu as portas aqui no Seminário Equatorial. Eu saí do interior do Tocantins e vim para Belém do Pará, me preparar para a vocação, para o chamado de Deus. E já vivi tanta coisa na presença de Deus, tantas experiências que somente a graça de Deus mesmo, para nos proporcionar isso. É dádiva, é bondade, é misericórdia do Senhor todos os dias. Mas fato é, não há vida verdadeira fora da presença de Deus. Não há propósito, não há rumo, não há direção longe da presença do Senhor. Nunca se afaste da presença do Senhor. Coloque a sua vida, o seu coração integralmente diante do Senhor. Baixe sua cabeça nesse momento. Vamos orar, agradecendo por esta palavra. E reflita no seu coração acerca do chamado de Deus para a sua vida. Deus tem te chamado. Você tem relutado ao chamado, ao propósito de Deus para a sua vida? Não relute. É um privilégio, uma dádiva muito grande servir ao Senhor. Ser um instrumento de Deus é um privilégio, é uma maravilha. Ser usado pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Como está o seu coração diante de Deus? Como está o seu posicionamento diante da missão que Deus tem lhe confiado? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que fala aos nossos corações poderosamente. Que o Senhor nos inspire a cada dia mais a fazer a tua vontade, a cumprir a missão que o Senhor tem nos confiado. Que nós, como igreja do Senhor, como um povo santo e separado do Senhor, possamos resplandecer a tua glória nesse mundo perverso. Que sejamos